questão se para a astronomia, se o círculo tá inscrito num triângulo, ele vai tocar, né? Aqui dos dois lados do triângulo, aliás, dos três lados, num ângulo aqui, no caso, próximo dos 180 graus, próximo do círculo máximo. Mas se eu alongo, cada vez mais que eu alongar, este ângulo vem para próximo dos 180 graus. Assim, o modelo astronômico, quando ele faz o cálculo pelas tangências aqui, pelo círculo máximo ou pelo raio, né? É sabido que é feito pelo raio, ou seja, duas vezes o raio, o diâmetro, né? Então, quando ele calcula pelo raio, ele está cometendo um erro que a tangência de 180 graus é zero. Então, ele não poderia calcular pelo raio. Assim, se ele calcular aqui, hipoteticamente, se pudesse, se matematicamente fosse possível, o que aconteceria? Seriam raios absolutamente paralelos. Seriam raios absolutamente paralelos, aqui e aqui. E, ocorrendo isto, dos raios serem absolutamente paralelos, o eclipse lunar, pela convergência de 0,53 graus, não seria possível. Ou seja, o eclipse lunar aconteceria em muitos dias, né? O eclipse aconteceria aqui em muitos dias para raio paralelo, porque na Terra aconteceria o equinócio, né? Com dias e noites iguais, e o eclipse pela sombra da Terra, pela umbra da Terra, em forma de cone, não seria possível. Assim, se o modelo afirmando ser o cálculo pelo raio, ele está cometendo um suicídio matemático. Porque raio paralelo, aqui de 0 grau, aqui 0 e aqui 0, não poderia convergir. Então, é um suicídio matemático. Eu já venho demonstrando de várias formas e não sou entendida. Eu já comentei que aqui a coordenada seria 0, 1 e menos 1 e 0. Então, não sou entendida? Não importa se eu girar aqui, se eu girar este ângulo para cima, para cá ou para baixo, não importa. Sempre vai haver o mesmo problema. Então, ou o modelo erra numa afirmação ou noutra. Há alguns anos atrás, o modelo afirmava ser os raios paralelos. Depois passou a ser considerados paralelos, porque eles sabem que tem uma convergência, né? Sabem disso? Porque um corpo esférico tem por obrigação convergir e divergir. Assim, eu desenvolvi uma fórmula para um corpo esférico e para a convergência e a divergência solar, em que seria dado pela fórmula raio sobre π raio. Então, para qualquer tamanho de raio, esta fórmula funciona. Esta fórmula funciona para um corpo esférico, né? Obviamente.
Assim, o modelo erra em vários pontos. Eu demonstro, eu demonstrei pelo meu artigo que a ciência afirma ser aqui 179,47 graus e aqui 179,47, que obviamente aqui eu teria uma umbra de praticamente 12 horas aqui. Como eu poderia ter, se na Terra eu tenho uma convergência de 0,53 graus, e na Lua também eu teria, hipoteticamente, uma convergência também de 0,53 graus, porque a distância para a Terra é infinitamente superior à distância para a Lua. Então, está errado, porque eu sempre falo isso e nunca fui entendida. No caso de 179 graus e 47 minutos, eu teria noites correspondentes a essa angulação, ou seja, de praticamente 12 horas. Como eu tenho, de fato, as noites no equinócio praticamente de 12 horas. Então, como poderia ocorrer eclipse desta forma? O eclipse tem que ser explicado de outra forma. Não é? E não pelo cone de sombra. O eclipse se dá, de fato, a totalidade em 1 hora e 40 minutos. E para o modelo, teria que ser em 12 horas. Assim eu nem teria lua cheia, A lua cheia no primeiro dia. Então, eu falo exaustivamente, sou criticada sempre, falam que eu reclamo demais, que eu sou muito sensível, mas é absolutamente chato. Chato não ser entendida, chato falar sempre a mesma coisa e não ser entendida. Então, é por aí. Com relação também aqui a convergência. A convergência solar e aqui no caso aqui a Terra, aqui frente ao Sol, a convergência solar no experimento de Eratosthenes, o que deveria ocorrer? Se a Terra está aqui, a convergência se dá para o modelo, a convergência se daria muito, muito depois da Terra, A Terra estaria aqui. Então, o que ocorre? Teria que, no experimento de Eratosthenes, a convergência no meio-dia solar, quando o Sol está exatamente a 90 graus, vamos arredondar, 90 graus, teria que zerar a sombra em todo o raio da Terra, coisa que na realidade não acontece. O que ocorre? A sombra é zerada num raio muito pequeno. O Stellarium demonstra isso. O Stellarium aponta para uma latitude a 89 graus e 50 minutos, em que de fato a sombra é zerada. Isto ocorre num raio ínfimo na Terra, num raio muito pequeno. Pelo que eu pesquisei, seria de 555 metros. Isto é incompatível para um Sol imenso. Então, o modelo, quando calcula
aqui a convergência solar pelo raio, ou seja, pelo diâmetro, 2 vezes o raio, ele está cometendo um erro gravíssimo. O experimento de Eratosthenes comprova este erro, em que Sol não poderia ser imenso e estar muito distante. Sol teria que estar mais próximo e ser menor. Basta observar o estelário e verificar em que latitude ele de fato está, né, num dos trópicos, num ou no outro, ou no Equador, a 89 graus e 50 minutos. Nesta latitude, irá zerar as sombras. Então, verifique para uma latitude de 1 quilômetro a mais ou a menos, verifica-se que a sombra não estará mais zerada. Então, está aí. Está provado por conceito e por matemática, por números. Sendo assim, podem me criticar, mas me critiquem com educação, porque com falta de educação não irei responder.